Eu tô com dor desde cedo. Tô aqui desde 9h30 da manhã e até agora nada. Como é que não tem pediatra no hospital desse para atender uma criança passando mal, desmaiando? Não tem médico na UTI. São vários plantões em que não há médico na UTI. Não tem antibiótico, como é que faz? Aí, ó. Você conhece seguro seu do Bonfim? A gente amarra a fita ali do lado, meu irmão, e vai. Já rodamos tudo, vamos aí, pô, ele passando mal, tendo um troço aqui. Não tô conseguindo mexer aqui, qualquer coisa dói. Ninguém ajudou, só agora que conseguiram ajuda. Ele chegou a cair aqui da maca, como a gente viu. Tá todo mundo parado, falou que não tinha ninguém pra ajudar. E meu filho veio pedindo ajuda e nada. Só entra direto quem faz barraco. Quem mete pé na porta sai entrando na marra. Se não for assim, não entra. Mais uma vez, estamos aqui para denunciar o abandono dos hospitais públicos da área federal de saúde. Nós estamos na porta de um hospital público federal mostrando o abandono que está. Falta medicamento, falta médico, falta atendimento e falta leito. Várias áreas do hospital federal sem funcionar. O setor de hematologia parado, esperando obras que não vêm há muitos anos. Vários setores dos hospitais fechados. O setor de enfermagem com poucos profissionais para trabalhar, para dar conta dos poucos usuários que passam por aqui. E nós escutamos aqui, claro que sem poder gravar com alguns profissionais, que a situação deles também é muito difícil. Agora, o que nós assustamos é que a gente vem acompanhando nos últimos 5 anos que a quantidade de atendimento que se faz na rede pública federal de saúde vem caindo ano após ano. E os recursos financeiros não caíram, ao contrário, aumentaram. Então, essa equação é difícil de explicar para a população. Gasta-se mais e atende-se menos. Esse é um dos frutos que o governo petista deixou para a gente. Esse é o legado que deixou para a gente Lula e Dilma Rousseff. Vamos continuar denunciando sempre. A Comissão de Saúde da Alerj esteve no Hospital Federal dos Servidores para realizar mais uma vistoria. Conhecer a fundo a estrutura e os serviços prestados dentro das unidades hospitalares do Estado tem sido a rotina dos deputados que integram a comissão. Os parlamentares da Comissão de Saúde da Alerj se reuniram com a direção do hospital para conhecer os problemas que afetam a unidade. O fato é que temos diversas áreas do hospital interditadas por conta de problemas de estrutura. E temos algumas áreas sendo reformadas e com grande qualidade e ainda sem uso por conta de liberação da Anvisa, que nós vamos batalhar para ver se a gente consegue resolver isso. Estruturas rachadas, alas interditadas, falta de recursos, renovações pendentes de contratos temporários de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas foram relatados. Consideramos essa visita muito oportuna, muito boa. Acho que é uma parceria, é uma ajuda. O compromisso nosso é um só, de fazer o melhor pelo paciente. Nossa instituição, ela tem problemas, sim, mas nós estamos atuantes, nós temos a direção-geral muito comprometida em mudança, em mudar, e nosso dever, nosso foco é superarmos as dificuldades, fazermos o melhor com os recursos que temos, recursos de toda a natureza. Segundo denúncias recebidas pela comissão, muitos pacientes com cirurgias marcadas chegam à unidade e só então são avisados que o procedimento foi cancelado. Outro problema constatado pela comissão está no novo hemonúcleo do hospital, que espera a liberação da Anvisa para ser inaugurado. O prédio onde funcionava o antigo setor de hemoterapia está interditado desde junho de 2015, devido a problemas estruturais, correndo risco, inclusive, de desabamento. A suspeita é que as obras do Porto Maravilha tenham influenciado para deteriorar a estrutura do prédio. A
Aconselhado pela Defesa Civil, a direção do hospital vai contratar uma perícia externa para apurar as causas do problema. Apesar das dificuldades, o Hospital dos Servidores é o que realizou o maior número de consultas na rede federal. Foram mais de 74 mil no primeiro semestre do ano, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A Comissão de Saúde pretende cobrar da Anvisa a liberação do novo hemonúcleo e deve acionar o Ministério da Saúde para tratar dos contratos temporários de médicos e técnicos de enfermagem que vencem no final do ano. O relatório mostra que mesmo com o aumento de repasse de verbas, ou seja, com mais din-din no caixa para as unidades, teve uma diminuição nos atendimentos. Quem é paciente tem muito o que reclamar e vive cenas lamentáveis, como a gente vai te mostrar agora. Pode rodar. No Hospital Federal de Bom Sucesso, os pacientes se amontoam pelos corredores. No vídeo feito por celular, é possível ver que eles são colocados em poltronas improvisadas como leitos. Para esta idosa, uma fileira de cadeiras virou cama. O Rio de Janeiro tem 14 hospitais federais e, na maioria deles, pacientes reclamam do atendimento. Mas um relatório feito pelo deputado estadual Milton Rangel do DEM mostra que houve aumento no repasse de verbas para essas unidades. Em alguns casos, os valores saltaram de 17 milhões para 44 milhões de reais, quase 260% a mais. Na contramão desses números estão os atendimentos que caíram e muito. Os dados mostram que somente 6 unidades atenderam cerca de 1 milhão de pessoas por mês em 2010. Já em 2015, o número não passou de 290 mil pacientes. A queda nas consultas foi de 72%. As internações diminuíram 69%. Mas foram os atendimentos de emergência que sofreram o maior baque. 87% a menos que em 2010. Isso leva como consequência direta o congestionamento da rede pública estadual e municipal, porque quando se tem os grandes hospitais, as grandes emergências federais fechando ou até com infecção hospitalar, que é o caso do Hospital do Andaraí, a gente tem muita dificuldade de atender na base, nos municípios que já estão enfraquecidos financeiramente e no estado, na rede estadual. Em janeiro, o Ministério da Saúde anunciou a contratação de quase 2.500 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos. Mas o que se vê até agora são cenas como esta. Todo esse material nós já mandamos diretamente para o Ministério Público Federal, para os 40 deputados e os 3 senadores do estado do Rio de Janeiro, para que eles lá em Brasília consigam pressionar e pegar essas informações da explicação do que você está me perguntando, o porquê. O porquê é gasto mal realizado. O porquê é falta de gestão, que a gente já fala aqui há 3 anos, desde a auditoria feita pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que até tentou suspender o repasse de verbas, quando descobriu que o estado do Rio de Janeiro, a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, era que recebia mais verba do governo federal para o sustento de seus hospitais federais e o que tinha a menor qualidade de atendimento. Como, Isabelle? Vamos focar. Vamos falar de Hospital Federal de Bom Sucesso. 42 mil metros quadrados espalhados em 6 prédios, que seria para atender de forma, porque em atendimento, ao contrário do que pensam, em volume de atendimento, é o maior atendimento em população da cidade do Rio de Janeiro, o Hospital Federal de Bom Sucesso. Basta você chegar. Qual é o atendimento primordial do Hospital Federal de Bom Sucesso? Emergência. Onde que é emergência? Em latões. Em containers, você tem um atendimento de lixo no latão. É isso que acontece. Você chega e aí você tem a redução de 87% no atendimento. Aí vem pesquisa de quem tem que responder, porque recebe o dinheiro, porque tem isso, tem o aumento. A crise no município gera uma demanda para o estado, que gera uma demanda para o federal. Balela! Vocês estão atendendo nessa coisa de lata, de lixo aí, essa coisa improvisada, o que? Há uns 4 anos. A gente já fez várias
várias reportagens, blitz da saúde. Detalhe, o Hospital Federal de Bom Sucesso, que recebe uma verba gorda, muitas vezes não tem elevador para o médico subir com o paciente para o atendimento cirúrgico, sendo que doutora Amin, um hospital de referência de transplante de órgãos vitais, como rim, fígado, fora cirurgia de cabeça e pescoço, que é a referência primordial do estado do Rio e uma das referências do Brasil. E a gente chegar numa situação como essa. É lamentável. É o que você falou, o problema todo problema é questão de gestão, questão de gerenciamento de recursos. Não só de dinheiro, mas de recursos humanos. É lamentável ver um hospital como esse chegar numa situação como essa. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a crise na área de saúde do estado do Rio de Janeiro. Nós vimos falando já há algum tempo nas nossas mídias sociais, no plenário da Alerj, na TV Alerj, sobre o abandono da rede pública de saúde federal do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje, foi destratado pelo governo federal no que diz respeito à saúde. É verdade que o governo federal tem destratado o Brasil como um todo, mas a área de saúde do governo federal no Rio de Janeiro está abandonada. Nós já comprovamos isso através de números, já mandamos inclusive ofício para o Ministério Público Federal, para o Ministério da Saúde e para o Congresso Nacional, denunciando a quantidade de atendimentos que vem caindo ano a ano, apesar dos investimentos e da despesa não vir sendo reduzida na mesma proporção. Ora, a população aumenta, como que podemos diminuir o atendimento na rede pública de saúde federal? Só para se ter uma ideia, na área de emergência, os atendimentos da emergência, no ano de 2014, caíram 60%. Tivemos uma redução de 60% no nível de atendimento dos últimos 5 anos. Então, esse é o descaso, esse é o abandono que o governo, nos últimos 13 anos, vem promovendo na área de saúde do governo federal aqui no Rio de Janeiro. Tanto na área universitária quanto na área não universitária, tanto nos hospitais universitários como nos hospitais gerais e os hospitais especializados. Então, essa constatação nós já fizemos algumas vezes, já ponderamos algumas vezes. Mas agora, nessa semana, fomos surpreendidos com a crise, por conta da crise do Estado, que também é repercussão da crise nacional, do abandono do governo federal, da crise política, econômica e financeira do governo federal, nós fomos surpreendidos com um retrocesso na área de saúde do nosso Estado. O governo do Estado está precisando reduzir os seus custos em todas as áreas. Até porque hoje, 110% da arrecadação, quer dizer, 10% a mais do que se arrecada, o governo estadual está gastando somente em folha de pagamento. Então, como manter custos das outras áreas, saúde, educação, segurança, se você não tem dinheiro nem para pagar a folha? Então, o que está acontecendo, a notícia que nós tivemos desagradável é que estão pensando em desativar o processo das UPAs, o funcionamento das UPAs. Algumas já foram fechadas, outras estão em processo de diminuição e redução de custo e redução de atendimento. E isso é um retrocesso por conta do que se ganhou com isso. A implantação do sistema de UPA desafogou os hospitais gerais que estavam sobrecarregados por conta do abandono da rede federal que a gente falou aqui no início. Então, hoje nós temos uma questão vital, que são as UPAs que reduziram o atendimento nos hospitais gerais, nas emergências dos hospitais gerais. A partir do momento em que nós estamos fechando essa UPA e com o atendimento dos hospitais federais caótico como está, onde nós vamos parar? Nós falamos anteriormente, deputado, que todo mundo diz, aliás, que falta recurso para os hospitais. Mas só fez um levantamento, né? Que não é bem assim que a banda toca, né? A paz do Nosso Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para apresentar uma denúncia comprovada com os dados do próprio Ministério, com os dados do próprio governo federal. Nós não estamos falando, inflando nenhum balão.
Nós vemos falando isso já há muito tempo, que a olhos vistos a gente percebe que o nível de atendimento dos hospitais federais no Rio de Janeiro caiu assustadoramente. Nós já fizemos uma denúncia, fizemos uma matéria sobre isso, sobre os hospitais ligados ao Ministério da Saúde, mas nós não tínhamos os dados completos porque nos são sonegados o tempo inteiro. Continuamos aguardando os dados completos do Ministério da Saúde, que já reiteramos e não recebemos. Mas eu tenho em mãos aqui uma outra parte desse meu levantamento que diz respeito aos hospitais universitários, que é também um absurdo que estão acontecendo. Você vê o Antônio Pedro, você vê o hospital Clementino Fraga Filho, que é da UFRJ, e de todos os outros hospitais que estão listados aqui no material. Estarrecedor. Os números são estarrecedores, porque de 2010 a 2015, os números financeiros dobraram. Os custos desses hospitais, o que se gastou nesses hospitais, dobraram. E o atendimento total, laboratorial, emergência, consulta, internação, cirurgia, reduziram em 50%, assustadoramente. Dobra-se o custo e diminui os atendimentos. E os hospitais estão à míngua. Quer dizer, o povo morrendo. E o povo morrendo. E aí, o que está acontecendo? Que gestão é essa? Gestão da área pública, que gestão dos recursos públicos, em que se dobra os custos de um hospital e se reduz pela metade o nível de atendimento. A população cresce, a cada ano a população cresce. Isso é temerária, né? Isso tinha que estar invertido. Uma gestão razoável reduziria os custos e aumentaria os atendimentos. Eficiência com eficácia. A gente vê a mesma coisa na rede pública de saúde do governo federal, a rede pública de saúde do Ministério da Saúde. Nós estamos falando especificamente dos hospitais universitários, que a gente conhece o estado que estão as universidades. A Universidade Federal do Estado, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, também não está longe disso não, está no abandono. Mas isso vem por conta da famosa crise, né, que nós estamos vivendo, que bate lá em Brasília e nós apanhamos aqui no Rio de Janeiro em dobro. Então, essa situação é o que nos traz essa gestão de 12 anos, de 14 anos do PT. Esses números que estão aqui apresentados pelo próprio ministro da Educação, e eu tenho fé que irei receber e não sossegarei enquanto eu não receber os dados do Ministério da Saúde, que eu tenho certeza que são tão estarrecedores quanto esse aqui, assustadores. Vou preparar um trabalho, vou preparar todo um levantamento disso aqui, vou consolidar todos esses dados aqui e vou mandar para os 45 senhores deputados federais do Rio de Janeiro, que representam o povo do Rio de Janeiro em Brasília, e para os 3 senadores que representam o povo do Rio de Janeiro em Brasília, tal qual fiz com os dados do Ministério da Saúde. Infelizmente, eu tive 1 ou 2 deputados só que me ligaram para saber mais detalhes e que tomaram alguma atitude. Tive retorno do deputado Sóstenes, tive retorno do deputado Áureo. Mais nenhum dos outros deputados pegaram o telefone para saber de onde surgiram esses números. Mas eu vou continuar fazendo a minha parte. Porque deputado estadual não pode fazer nada, a não ser denunciar. Eu só posso denunciar. Estou denunciando, vou preparar um consolidado, vou mandar para a imprensa, vou fazer uma matéria minha, assinada por mim, para colocar na imprensa, divulgar na imprensa, soltar para os senhores jornalistas, assim como estou fazendo aqui em primeira mão, Sidney. Estou denunciando aqui em primeira mão, mas vou preparar um resumo disso aqui, vou entregar para você, para publicar naquele jornal maravilhoso que você tem, Jornal O Sol também, quando você achar cabível. Assim que a gente consolidar isso aqui, eu te passo. A Comissão de Saúde da LERJ realizou uma visita técnica ao Hospital Federal de Bom Sucesso. Durante a inspeção foram constatados problemas na emergência da unidade e um corpo médico deficitário. Os parlamentares da Comissão de Saúde da LERJ se reuniram com a nova direção do hospital, que tomou posse em dezembro do ano passado. Problemas quanto à falta de insumos e medicamentos foram resolvidos. Porém, o quadro de médicos e a emergência foram considerados os pontos fracos da unidade. A diretora do hospital falou dos contratos temporários da União que estão terminando e causando a falta de profissionais, principalmente nos setores de oncologia, anestesia e enfermagem.
O prédio destinado à emergência passa por obras desde 2010. Segundo a diretora, ele deve ser inaugurado ainda este ano, possivelmente em agosto, dobrando a capacidade de atendimento da emergência, que hoje funciona em uma estrutura improvisada, a qual a reportagem não teve acesso. Nós temos hoje uma capacidade de atendimento para 30 pacientes e vamos passar a ter a capacidade de atendimento para 60 pacientes na unidade, internados. A intenção aqui era abrir 6 leitos para uma unidade que faria parte da unidade cardiointensiva, que é a unidade coronariana, mais pós-operatório e a pacientes que viriam também da hemodinâmica. Mas, no entanto, por falta de recursos humanos, a gente não pôde fazer com que funcionasse. Os deputados Milton Rangel, Dr. Giulianelli e Fábio Silva consideraram as instalações do hospital satisfatórias, mas fizeram algumas ressalvas. Prometeram intervir junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual para acelerar as obras no prédio da emergência e para que o termo de ajuste seja totalmente cumprido. O que nós vimos foi uma unidade coronariana prontinha, com 8 leitos sem funcionar, sem um paciente, sem um médico para atender. Então nós vamos aproveitar a nossa vinda aqui para cobrar isso do secretário estadual de saúde, do Dr. Luiz Teixeira, para cobrar dele providências e ver quais são as dificuldades. As dificuldades do Estado a gente conhece de perto, mas nós precisamos dar prioridade nesse convênio que o Hospital de Bom Sucesso fez com o governo estadual. A Comissão de Saúde da Alerj vai a Brasília para pedir ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, a regularização dos repasses da União ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A decisão foi tomada durante uma vistoria realizada na unidade nesta sexta-feira. Com capacidade para 4.000 atendimentos por mês, o Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido como Hospital da Posse, atende hoje cerca de 12.000 pacientes. Mais da metade, 55%, vem de outros municípios da Baixada Fluminense. O deputado Milton Rangel reforçou a importância de o Ministério da Saúde reconhecer a unidade como um hospital regional. Segundo ele, há outros hospitais com demandas menores e que recebem da União 5 vezes mais que o Hospital da Posse. O Hospital de Bom Sucesso, que tem a mesma característica do Hospital da Posse, um hospital de emergência, recebe do Ministério da Saúde 5 vezes mais para ter 1/3 do atendimento que tem o Hospital da Posse. Então essa realidade é uma realidade em números que pode traduzir o que a política está fazendo com essa população e com esse município. Segundo o diretor do hospital, em função do aumento da demanda, se as verbas não forem regularizadas e atualizadas, o hospital corre o risco de fechar. Nós estamos com uma cifra de em torno de 19 a 20 milhões mês de custeio, nós temos um repasse do Ministério da Saúde ainda deficitário. Temos ainda relacionado o faturamento que gira em torno de 8 milhões e 200 e somado ao Ministério da Saúde tem um Estado, que o Estado traz para a gente uma cifra que devia ser de 1,5 milhão, nós não estamos recebendo mensalmente. O restante todo ele está entrando com o município de Nova Iguaçu para conseguir mantê-lo aberto. Aqui é a nossa casa. A senhora é funcionária? Sou. É a minha casa, moço. A gente não quer isso. Eu não preciso, graças a Deus, por hora. Mas quem precisa?